Hoje o tema da nossa aula é religiões e o cristianismo. Só dando uma retrospectiva aí do que a gente falou nas últimas aulas aí desse primeiro módulo. A gente vem falando sobre a fé nesse módulo. Então a gente começou falando sobre a história da igreja. Depois o Gustavo falou para a gente sobre o que é fé, fé, razão e verdade. Semana passada ouvimos sobre fé, revelação e Bíblia. E hoje o tema da aula é religiões e o cristianismo. Então, tudo englobado nessa mesma ideia de fé. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como o cristianismo lida com as outras religiões, né? Então, como eu falei, a gente tem falado sobre o que é fé, como ela se relaciona com a razão, com a verdade. E na última aula nós vimos a fé em conexão com a revelação geral e com a revelação especial. Então, a revelação geral é a revelação de Deus na criação, na consciência do homem, pelo senso de divino que todo homem tem, né? O anseio pela eternidade que todo homem tem. Essa é a revelação geral. E falamos também sobre a revelação especial, que é a forma como Deus escolheu para se revelar ao seu povo por meio da história e vindo como seu ápice em Cristo, a revelação suprema. E hoje nós temos as Escrituras como a revelação escrita, a revelação especial para nós. Então nós vimos que Deus se faz conhecido por meio da revelação geral, mas essa revelação geral ela é incapaz de salvar o homem, porque o homem, cego pelo pecado, ele olha para essa revelação, né? Ele olha para a criação, ele olha para a sua necessidade de Deus, mas ele não busca a Deus por conta da sua condição de pecado. Então o homem, ele não consegue entender, ele não consegue buscar e glorificar a Deus por meio da revelação geral por conta do pecado. E não sendo a revelação geral suficiente para salvar o homem em função da queda, aprove Deus de revelar-se diretamente ao seu povo ao longo da história, em Cristo, de forma suprema. E então ele inspirou homens a juntar essas revelações em um livro, e hoje é a nossa revelação especial. A fé, a gente vê então que a fé, ligada com a ideia da revelação, ela não é uma construção humana, mas ela é uma resposta àquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Então, ao longo da história, os homens, por conta desse aspecto da revelação geral, eles sempre tentaram buscar explicações sobre a sua existência e tentar, de alguma forma, se conectar com o divino, aquilo que está transcendente. Então, o homem ele sempre tentou buscar a Deus de uma forma, mas cegos pelo pecado. E necessitados de algo que transcende essa vida, o homem ele vai buscar Deus em coisas que não é o próprio Deus, assim como a gente tem visto em Romanos 1. A busca do homem a Deus, cego pelo pecado, é uma busca totalmente em vão, porque ele não vai diretamente ao Deus Criador, mas ele adora a criação, ele adora a criatura. Então, tudo isso fez com que o homem se desenvolvesse ao longo dos tempos e criasse diversas religiões que contradizem diretamente ali o que a Bíblia Sagrada quer nos ensinar. Então, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho, né, entender um pouco sobre essas principais religiões e como, diante disso, o cristianismo ele é único e como nós devemos nos posicionar diante da pluralidade de religiões que nós encontramos por aí. Antes de tudo, a gente vai falar como que as religiões enxergam a Deus. Como que, no geral, as religiões enxergam a Deus. Quando a gente olha o leque de religiões que a gente tem ao longo do mundo, nós conseguimos dividir elas em algumas características. A primeira são as religiões monoteístas, que elas creem em um único Deus. E isso a gente tem o próprio cristianismo, mas a gente também, junto com o cristianismo, a gente tem o judaísmo e o islamismo. Para o judaísmo, né, o Deus ele é Yahvé, o Deus único, eterno, indivisível, criador dos céus e da terra, criador do universo, que fez uma aliança com o povo de Israel, dando a Torá, que é o nosso Antigo Testamento, como guia para a sua vida moral e religiosa, além de todos os rituais. Então, a figura de Deus no judaísmo, ele é um ser transcendente, imutável, e os judeus aguardam a vinda de um Messias. E esse Messias ele não vai vir como Deus, como uma encarnação de Deus, mas como alguém que virá para cumprir as promessas feitas a Abraão, a Davi, e libertar o povo judeu. Então, o judaísmo ele vai enfatizar muito na prática da justiça, da obediência às leis divinas e a questão nacionalista ali do povo escolhido. A gente vê também, como uma religião monoteísta, a gente tem o islamismo. Então, ele também vai seguir essa crença de Deus único, né, que é Alá, que também ele é tanto transcendente quanto imanente.
e vai ensinar que Maomé ele é o último ali dos profetas e que recebeu a última revelação, não diretamente de Allah, né, mas que o anjo Gabriel revelou a ele algumas informações que foram registradas no Alcorão. Então, os muçulmanos vão acreditar que o Alcorão ele é a palavra revelada de Allah, embora não seja a ideia de revelação, mas como se fosse... É uma revelação, mas uma revelação não inspirada, mas é exatamente aquilo que o anjo falou e foi escrito. E o islamismo ele é marcado por 5 práticas de fé, né? Que é 5 pilares ali, que é a fé, a oração, a castidade, o jejum e a peregrinação. Então ele vai enfatizar justamente a ideia de submissão a esse Deus único que é Allah. Outra característica que a gente tem são os politeístas, né? Que são a crença em mais de um Deus. Então nós temos aí o hinduísmo como uma dessas religiões politeístas, que é uma das religiões mais antigas e que tem muito mais deuses, então tem milhares e milhares de deuses, embora eles creiam num ser supremo, que é Brahma, é um deus que ele é maior do que tudo, mas existem outros deuses ali que eles creem e se devotam. Então, embora eles creem nessa ideia do Deus supremo, eles também creem em diversos deuses, eles têm uma pluralidade de deuses ali. Como religiões politeístas também, a gente tem as religiões africanas tradicionais, então elas são baseadas em crenças de muitos deuses, e esses deuses são ligados a elementos da natureza ou alguns elementos, algumas forças naturais, como o sol, a terra, o vento, ou divindades que vão governar especificamente uma área da vida. Então, tem deuses da fertilidade, deuses da guerra, da saúde. E as religiões africanas também têm muita ideia de ancestralidade, né? Então, buscar a adoração a ancestrais antigos, pessoas que vieram há muito, muito tempo atrás. Nós vemos também como religiões politeístas as religiões greco-romanas, então a gente vê muito na questão da mitologia romana, mitologia grega, os deuses ali, Zeus, na religião grega, assim, a gente vê Júpiter também na religião romana. Então, são deuses que são meio que similares ali. Também temos o Shintoísmo, que é uma religião japonesa, e ela é baseada também na veneração dos kamis, né, como se fosse espíritos da natureza, divindades ancestrais, fenômenos naturais, então também é uma pluralidade de deuses ali que eles adoram. Temos também a categoria das religiões panteístas, então o panteísmo vai dizer que eles creem em Deus, mas Deus ele está em tudo e transcende tudo. Então Deus ele está na criação, Deus ele está de uma forma, ele não é um ser, mas ele é tudo. Ele é a criação, ele pode ser tudo. Tanto que a palavra panteísmo justamente é isso, né? Tipo, Deus é tudo, né? O pan, tudo, e theos, Deus. Ou seja, tudo é Deus. Então, Deus é tudo e tudo é Deus. E como exemplo, a gente tem o taoísmo, que é uma religião chinesa, que é a religião do Yin e Yang. Então, vai dizer que o Tao, que é o Deus ali, ele é a força que permeia todo o universo, todos os cosmos. E esse Tao, ele é imanente, ele está presente em todas as coisas, em todos os seres, sendo ali o princípio de tudo que existe. Nós temos também uma ideia panteísta nas religiões indígenas, embora algumas vertentes indígenas tenham uma ideia um pouco politeísta, mas a gente vê também o ideal panteísta nas religiões indígenas. Então, tudo pode ser Deus ali, as coisas naturais, os animais, as plantas, fenômenos naturais. Então, tudo está conectado de forma espiritual e tudo busca ali uma harmonia e uma força em tudo que existe. E é muito comum em filmes da Disney, por exemplo, filmes que são inspirados em tribos indígenas norte-americanas, essa ideia do panteísmo. Então a gente vê em Moana, por exemplo, tanto que o ser Deus ele está ali na natureza, ele está no mar, ele está em tudo que está existindo. Então tem outros filmes como Pocahontas, Irmão Urso, tudo traz essa ideia panteísta de que Deus ele está em tudo, criado em tudo. Então, em todos os fenômenos, tudo ali há Deus por trás daquilo, não no sentido de que Deus está governando, mas que Deus é tudo aquilo. Nós temos também algumas religiões ateístas que não vão enfatizar a existência de um Deus, mas eles focam ali muito mais na moralidade e no estilo de vida. Um exemplo, a gente tem o budismo, né? Algumas vertentes do budismo parte um pouco para o lado panteísta, mas também, principalmente, assim, o budismo ele tem essa ideia ateísta, né? Então, embora o budismo ele tenha se desenvolvido a partir do hinduísmo,
ele não possui uma crença em um Deus, mas a sua ênfase está na superação do sofrimento. Então, o homem ele precisa buscar se livrar do sofrimento. Então, ele precisa fazer uma série de práticas que envolve meditação, envolve alguns comportamentos, justamente para poder se livrar desse estado de sofrimento e para o estado de nirvana. E também da libertação do ciclo de renascimento, que assim como o hinduísmo, eles acreditam que o homem ele está preso num ciclo onde ele morre, renasce, e ele precisa chegar a um nível para sair desse ciclo. Então, o budismo ele também tem essa crença. Então, quando ele chega no nirvana, ele consegue se libertar do sofrimento também dessa vida. O confucionismo também é uma religião ateísta, que é uma religião com uma espécie de mais uma ideia filosófica que é baseado nas ideias de Confúcio, que não tem um Deus central, mas ele vai focar muito ali na questão de princípios éticos, princípios filosóficos, forma de civilidade, comportamento. Então ele não tem a ideia de um Deus, mas é mais uma questão mais filosófica. E a gente também tem algumas religiões sincréticas, religiões que vai combinar elementos de mais de uma religião. É até muito próximo aqui do Brasil, a gente tem o Espiritismo, que ele vai misturar algumas coisas do cristianismo com ideias de reencarnação, até alguns princípios um pouco mais que vêm ali do hinduísmo. E a gente tem o sikhismo, que pelo que eu estava vendo, acho que é a quinta religião mais comum no mundo. E essa religião, o sikhismo, ela vai envolver coisas do hinduísmo com algumas coisas do islamismo. Eles vão acreditar em uma ideia de um Deus único que vai transcender tudo, mas que está fora ali da realidade física, não é um Deus pessoal e também tem muita questão comportamental e filosófica. Então, basicamente, essas são as 5 divisões assim, que a gente pode considerar quando a gente fala das outras religiões. Mas como a fé cristã ela vai se diferenciar dessas demais religiões? Nós vimos que, como eu falei no início, Deus ele se revela ao seu povo, Deus revela ao homem na revelação geral. O homem ele olha para a criação, ele sente em si uma necessidade de buscar a Deus, mas por conta do pecado ele não busca a Deus, ele não entende. E por conta disso ele se envolve, cria religiões justamente para saciar essa sua necessidade. E nós vemos que a fé cristã ela totalmente diverge disso, porque nós temos então a revelação especial. Então, como o cristão ele vai se diferenciar das demais religiões? Aqui tem basicamente 4 pontos para a gente explorar. Primeiro, é a ideia do Deus encarnado. Então, na fé cristã, o próprio Deus vai interferir na história, assumindo a forma humana, coisa que nenhuma outra religião tem algo semelhante. Jesus Cristo, que é Deus, estava desde o início do mundo, ele se faz homem, ele vem com uma revelação plena e definitiva, ele vive entre outros homens, ele oferece a salvação por meio do seu sacrifício, ele morre e ele ressuscita. Isso é algo particular do cristianismo. Nenhuma outra religião vai compartilhar uma visão do Deus encarnado. O Deus, como eu digo, as religiões aqui, essas principais religiões. É claro que dentro de cada uma delas vão ter diversos tipos de vertentes e que pode ter alguma ali que tenha uma ideia ali de um Deus encarnado, mas as principais religiões não possuem essa característica. E elas entendem a questão da salvação, da revelação muito mediada por profecias, profetas, revelações, escritos sagrados e avatares, mas não uma manifestação humana. Deus se fazendo homem. Então, a ideia de um Deus encarnado é algo excepcional para a religião cristã, na pessoa de Jesus Cristo. O outro conceito que diverge a fé cristã de outras é a ideia, conceito trinitário de Deus. Isso diferencia, inclusive, principalmente nas religiões que são monoteístas também, o judaísmo e o islamismo. Isso é algo que o cristianismo ele é particular. Então, o cristianismo vai ensinar, né, que Deus é um só, em essência, mas que ele subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus ele é pessoal, ele é relacional e amoroso. E essas 3 pessoas agem em conjunto no ato salvífico do homem. Então, o Deus Pai é aquele que planeja a salvação, o Filho executa a salvação, o plano que foi concebido pelo Pai, e o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da redenção na vida do homem. E quando a gente olha para as 2 religiões monoteístas, do judaísmo e do islamismo, a gente vê que essa ideia trinitária não existe. Tanto o judaísmo quanto o islamismo, eles entendem que Deus é um, mas eles rejeitam essa ideia da trindade.
Então, o judaísmo vai entender que Deus, Yahvé, ele é apenas um, ele não pode se dividir, então ele entende a Trindade como se fossem divisões de Deus ali. Eles rejeitam a ideia da Trindade porque eles acreditam que Yahvé não pode se dividir. Ele é apenas um em essência e também em pessoa. Então, o conceito de um Deus encarnado é totalmente inaceitável. Assim como eu disse antes, eles acreditam que o Messias ele não vai vir como filho de Deus, como de fato Deus se fazendo homem, mas como alguém que vai vir para libertar o povo. E no Islã, também Deus ele é distante, Deus ele é transcendente e ele não tem nenhum relacionamento pessoal com o homem. Tanto que a ideia de Jesus para os muçulmanos é como se ele fosse apenas um profeta, como qualquer outro, mas sem nenhum tipo de caráter divino. Então, o Islã também enxerga Deus ali como um ser, Alá, único, indivisível e que não tem nenhum tipo de relacionamento. Algumas religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, eles vão ter essa ideia. Os que têm uma ideia de Deus vão ser uma ideia de Deus totalmente múltipla, né? Então Deus ele vai estar em tudo, mas não vai ter esse caráter trinitário. Um outro ponto também, um dos pontos principais aí que a fé cristã se diferencia das demais religiões é justamente a salvação pela graça. No cristianismo, a salvação ela não é baseada no esforço humano, mas ela é baseada na obra completa de Cristo na cruz. Então, nenhuma outra religião vai ensinar a salvação pela graça e sem obras, somente o cristianismo. Algumas religiões vão ter até uma ideia de graça, mas ela sempre vai estar acompanhada com obra. Sempre vai ter uma ideia da bondade ou de uma graciosidade de um Deus, mas ela sempre vai estar acompanhada de ter que fazer alguma coisa. Quando, na verdade, no cristianismo, ela é a única religião que ela não é baseada em nenhum esforço do homem, mas sim somente pelo ato de Cristo na cruz. Então, o judaísmo ele vai levar muita salvação pela questão da obediência à lei, às boas obras, além do caráter nacionalista, né, o fato de você ser judeu raiz ali, você ter um ganho por conta disso. No islamismo ali, a salvação ela vai vir como uma ideia de submissão total a Allah e você seguir alguns passos, que são os 5 pilares do Islã, né, que é você proferir a sua fé, você fazer todas as orações diárias que precisam ser feitas, você dar esmola, você fazer o jejum de Ramadã, que inclusive acho que iniciou nessa última semana agora, então você faz um jejum ali do pôr do sol até o nascer do sol, você não pode comer nada, faz as orações durante um mês ali, que é o mês que eles acreditam, se não me engano, que foi quando Maomé recebeu a revelação. E você precisa visitar Meca pelo menos uma vez. Então, se você cumprir todas essas coisas, você vai ser salvo. Além de que, se você morrer pelo Islã, você ganha ali uma garantia maior da sua salvação. A ideia do hinduísmo relacionada à salvação, ela vai dizer, como eu falei, que o ser humano está preso num ciclo interminável de reencarnações devido ao karma. Então, a sua vida passada, ela vai interferir na sua vida atual. Então, você meio que vai morrendo, renascendo, até você chegar a um nível de perfeição, até você ser salvo e ser liberto desse ciclo eterno. E então você vai ser unido então com o divino. Essa é a ideia do hinduísmo. Então você precisa praticar boas obras para que na próxima vida você precise ter mais chance de chegar a um nível ali de um nível elevado. Mesma coisa com o budismo. Então a ideia da salvação ela vai ser relacionada muito mais com uma libertação do sofrimento. Então o homem ele precisa ali fazer diversas práticas, meditações para alcançar esse nível do nirvana, né, que é um estado de paz e libertação. E para alcançar, ele precisa seguir o caminho óctuplo ali que ele vai dizer, que são 8 princípios de condutas éticas, de meditações, algumas condutas morais, para você alcançar ali um nível elevado e ser liberto do sofrimento. Essa é a ideia relacionada à salvação para o budista. Um outro ponto que o cristianismo ele se destaca das outras religiões é justamente o relacionamento pessoal de Deus com o seu servo, com o seu povo, com o seu filho. Então, no cristianismo, Deus ele deseja um relacionamento pessoal com o crente através de Cristo. Então, o cristianismo vai ensinar que o homem ele pode ter um relacionamento direto com Deus por meio de Cristo e que Deus ele tem essa figura paterna. Deus ele é pai, deseja comunhão e cuida dos seus filhos. Já nas outras religiões, vê Deus como um ser mais distante, um ser que não tem interferência, não quer proximidade, mas que exige somente submissão.
No Islã, por exemplo, você chamar Deus, chamar Alá de pai, isso é uma blasfêmia, porque eles não aceitam a ideia de que Alá possa se relacionar com uma ideia paterna com o homem. Então, eles enxergam que Deus ele tem uma figura de juiz que vai recompensar os bons, mas vai punir os maus, e não o conceito de um Deus amoroso, de um Deus que busca relacionamento com as suas criaturas. Então, eles entendem que o muçulmano ele é um servo, não um filho. A própria palavra, né, o Islã, ele significa justamente submissão. Então, eles têm muito essa ideia de submissão. Então, você precisa submeter esse Deus, mas não considerar como pai ou querer ter uma intimidade com ele, porque para eles Deus não é para ser íntimo. Então, a gente vemos que o cristianismo, diante de tantas divergências, aqui pontuei 4 aqui, mas tem tantas divergências, o cristianismo não é apenas uma religião, mas ela é a relação viva e pessoal de Deus com o seu povo. E algo que é ausente em todas essas religiões. Então, diante das diferenças do cristianismo com as outras religiões, surge um questionamento que a gente precisa entender. Como que nós vamos ver as outras religiões? Como que nós, diante dessas religiões, da pluralidade de religiões que tem no mundo, como que nós vamos agir e pensar relacionada aos crentes de outras religiões? Então, a gente tem 3 divisões principais aqui de como os cristãos veem as outras religiões. O inclusivismo, o pluralismo e o exclusivismo. O inclusivismo ele vai ensinar que Jesus é o único meio de salvação, mas que a salvação ela pode ser alcançada por pessoas que não conhecem a Cristo. Então, justamente a ideia de inclusivismo, você incluir pessoas que estão fora para dentro de um conceito de salvífico que talvez a pessoa não crê. A pessoa não crê em Cristo, mas ela pode ser salva. Isso que o inclusivismo ele vai dizer. Eles vão se basear até mesmo isso são cristãos que defendem isso, vão se basear até mesmo na passagem lá de Romanos 2, onde está escrito lá que a lei está gravada no coração dos gentios para dizer que o homem ele pode ser salvo sem necessariamente ouvir falar de Cristo, apenas pelo conhecimento prévio ali. Então ele vê a revelação geral, ele vê a criação, ele consegue adorar a Deus, adorar essa criação por meio da sua religião, então ele pode ser salvo. Isso são o que os inclusivistas acreditam. Aqui a gente vê que não tem uma exclusividade de Cristo, ou seja, Cristo ele vai salvar essas pessoas, o mérito de Cristo vai chegar a essas pessoas, mas elas não vão ter nem ouvido falar de Cristo. Elas podem ser salvas sem nunca terem ouvido falar de Cristo. Essa é uma crença adotada principalmente por teólogos liberais, alguns teístas abertos que querem justamente tirar essa ideia de que o cristianismo ele é algo exclusivista, então eles tentam criar modos de tentar fazer o cristianismo mais simpático. Então, o cristianismo, Deus quer salvar todo mundo, então mesmo se tem uma tribo distante lá na Sibéria que nunca ouviu falar de Jesus, se eles olharam a criação e adoraram a Deus com simplicidade, o mérito de Cristo pode chegar nela, mas a gente entende pela Bíblia que isso não condiz com as Escrituras. A gente tem alguns defensores disso, um dos principais aqui é Clark Pinnock. Tem outro autor também, que é um autor bem famoso, que ele também tem algumas coisas que ele falou que tem uma ideia um pouco inclusivista, mas que não tem tanta base para afirmar que ele é inclusivista, que é o próprio C.S. Lewis. Uma outra ideia aqui é o pluralismo. Então, o pluralismo ele vai afirmar que todas as religiões são caminhos legítimos para Deus e nenhuma tem exclusividade na salvação. Então, o que importa é a pessoa crer com seu coração e se ela for um crente ali sincero da sua religião, ela vai ser salva. Então, na verdade, o cristianismo ele é apenas mais um entre tantas as religiões. Então, todas elas levam a Deus. Todos os caminhos ali vão levar a Deus. Não existe uma ideia de uma verdade absoluta. Não existe a ideia de que apenas a salvação é por Cristo, mas a salvação ela pode ser pela honestidade da pessoa em seguir o seu Deus. Então, todo mundo pode ser salvo. Então, uma ideia um pouco que beira até mesmo a ideia ali do universalismo. Então, Deus pode se revelar de diversas formas e aqueles que entendem que Deus se revelou daquela forma vai ser salvo, independente da religião. Essa é a ideia pluralista. Então, não existe a verdade absoluta, o evangelho não precisa ser pregado, tudo é relativo,
O que é verdade agora, talvez para um povo lá na Índia, não é verdade. Então, para eles lá, eles vão, se a verdade deles é uma e eles acreditam naquela verdade, eles vão ser salvos. E essa é a ideia do pluralismo, que também é totalmente antibíblica e vai contra o que nós entendemos por salvação. E por fim, a gente tem o exclusivismo, que vai afirmar que a salvação é possível somente por meio de Cristo. Nós acreditamos que apenas aqueles que depositam a sua fé explicitamente em Cristo serão salvos. Nós entendemos que Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo vai dizer lá em João 14,6. E em Atos 4,12, que vai dizer que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então entendemos que a salvação é somente por Cristo. Essa é a ideia ali do exclusivismo que nós, como bons cristãos reformados, nós aderimos. O exclusivismo vai dizer que a pregação do evangelho ela é necessária, porque sem a ação salvífica do Espírito Santo, o homem não pode se chegar a Deus, ele não pode conhecer Deus de forma salvadora. Então, como Paulo vai dizer lá em Romanos 10, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E no versículo 17, Paulo vai dizer, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, na ideia exclusivista, a pregação do evangelho ela é necessária, ela não pode ser substituída, ela não pode ser rejeitada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que Paulo ele vai dizer aqui é que a única maneira de ser salvo é invocar o nome de Cristo. E a única maneira que nós podemos invocar o nome de Cristo é quando nós cremos no Evangelho. E a única maneira de crer no Evangelho é ouvir o Evangelho. E a única maneira de ouvir o Evangelho é que o Evangelho seja pregado. Então, a salvação ela vem por meio da pregação do Evangelho. Então, o Evangelho é pregado, aquele pelos quais Deus chamou é convertido por obra do Espírito Santo. Então, é necessário que o Evangelho seja pregado. Então, o exclusivista ele vai dizer que, de fato, que todas as religiões estão erradas no que se refere à sua compreensão de Deus e salvação. Porque quando não é por Cristo, então não existe, está errado. Embora o exclusivismo vai respeitar, sim, outras religiões, a gente vai entender que a salvação é somente por meio de Cristo. Somente Ele é o meio pelo qual nós podemos obter a salvação. Somente Cristo, a partir da sua obra redentora. Só que a visão exclusivista é talvez uma visão que, para as pessoas de fora, pode parecer até um pouco arrogante ou um pouco individualista. Porque nesse mundo que a gente vive, um mundo totalmente pluralista, onde o que importa é você falar e não ofender, o evangelho ele é ofensivo. O evangelho ele pode ser um pouco duro, mas ao mesmo tempo que o cristianismo ele é restrito àqueles que têm fé em Cristo, diante de todas as religiões, o cristianismo é aquela que é mais convidativa. Não convidativa no sentido de ser algo que todo mundo vai ser atraído por ela, mas que recebe todos. Então você não precisa nascer em tal lugar, você não precisa pertencer a alguma casta social, você não precisa ser de uma linhagem pura, você não precisa ser de um determinado gênero, determinada raça ou status social. O cristianismo abraça a todos. Todos têm lugar à mesa de Cristo, a menos que tenha a fé salvadora no seu coração, a menos que ouça a palavra de Cristo, se converta a Cristo e realmente creia nele como Salvador. Então, essas são as três visões que a gente vê que se refere como os cristãos veem as outras religiões. E, por fim, como nós devemos responder às outras crenças. Então, quando nós, diante do que lemos, a gente viu as divergências do cristianismo, a gente entende que o cristianismo é a única religião pela qual o homem, não o cristianismo, né, mas Cristo é o único caminho pelo qual o homem é salvo, que como deve ser a nossa reação ao se deparar com pessoas de outras religiões. Primeiro ponto, a gente precisa ter a nossa fé firme em Jesus. Então, muitas pessoas, a fim de querer estabelecer um diálogo com outras religiões, eles vão optar por uma espécie de ecumenismo, abrem mão dos seus ideais para talvez ser um pouco mais simpático com pessoas de outras religiões, abrem mão das suas convicções, abrem mão da sua fé, daquilo que queria talvez para parecer um pouco mais amigável, mas o nosso chamado é permanecer firme, primeiramente naquilo que cremos.
Como eu li antes no texto de Atos 4:12. Somente em Cristo há salvação. Não há nenhum outro caminho, não há nem no céu, nem na terra, nenhum nome dado que os homens sejam salvos a não ser Cristo. Então a gente precisa estar firme com a nossa ideia de exclusividade de Cristo. Somente Cristo salva, somente Cristo, somente por meio de Cristo nós podemos chegar a Deus. Segundo ponto, a gente precisa responder com mansidão e temor. 1 Pedro 5:3-15 vai dizer: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, muitas das vezes, a gente quer defender a nossa fé, às vezes a gente opta talvez por um confronto mais agressivo e desrespeitoso com as outras pessoas, a fim da gente defender a nossa verdade. Mas diante dessas situações, Pedro aqui ele vai nos orientar a defender a nossa fé, pregar o evangelho com fidelidade, mas com mansidão e temor. E a gente vê muito isso na própria vida de Cristo ali. Cristo ele vai se deparar com a mulher samaritana, e embora ela tivesse uma visão errada ali relacionada à questão da adoração, Cristo ele não vai chegar com o pé na porta, mas pelo contrário, ele vai conduzir a verdade com paciência. Assim também Cristo, ele quando ouviu os fariseus usando o templo como mercado ali, ele vai confrontar com dureza, sem arrogância, mas com um propósito ali de purificação. Então a gente precisa defender a nossa verdade justamente com a ideia de levar a mensagem do evangelho à salvação. E por fim, a gente precisa ter compaixão pelos perdidos. A gente entende que tem pessoas que seguem outras religiões porque não conhecem a mensagem do evangelho. A gente precisa pregar a mensagem do evangelho e ter compaixão daqueles que estão perdidos. Não ver o outro como um inimigo pelo qual eu preciso lutar pelo meu espaço, preciso acabar com o espaço dele, mas nós precisamos dialogar de forma respeitosa, com compaixão, sabendo que a mensagem do evangelho precisa ser pregada e que as pessoas estão cegas por conta do pecado. Nós precisamos evitar, né, um confronto agressivo, mas também a gente não pode nos acomodar querendo aceitar tudo, querendo ser simpático com todos. Nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo quando a gente se deparar com pessoas de outras religiões, que, embora a gente apresente bons argumentos, somente o Espírito Santo pode convencer alguém da verdade do Evangelho, como o próprio Jesus vai dizer em João 16:8, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos estar sob a orientação do Espírito Santo para ser usado por ele como instrumento na pregação do Evangelho. Estar sob a orientação do Espírito Santo é orar. Se a gente vai conversar com alguém que não tem a mesma fé que a nossa, a gente quer apresentar o Evangelho, nós precisamos estar em espírito de oração para que Deus atue naquele coração. Nós precisamos depender exclusivamente do Espírito Santo, sabendo que Ele é quem age nos corações e é Ele que converte. E por fim, a gente precisa testemunhar Cristo em nosso viver. Deve pregar o Evangelho, é essencial pregar o Evangelho, mas a nossa pregação, a nossa vida não pode ir contra aquilo que nós pregamos. Então nós precisamos testemunhar Cristo na nossa vida, no nosso viver. Assim como Jesus disse lá em Mateus 5,16: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então a nossa vida deve ser um testemunho visível, uma carta aberta ao mundo da mensagem do Evangelho. Amém? Vamos orar?